Fala meu bom, fala meu querido. Vamos dar uma olhada num texto que eu postei no meu Substack essa semana, tá? Intitulado A Volta do Nacionalismo de Direita, um texto sobre trocar as rodas de um carro. Tá? Tem bastante coisa pra gente ler e comentar, então não vai ter introdução nenhuma, vamos direto. A gente vai ler com calma, né? Não é porque tem muita coisa, a gente vai ler rápido, a gente vai ler com calma, né? E vai comentando as coisas, né? Há boas razões para crer que provavelmente Donald Trump vencerá as eleições nos Estados Unidos no final do ano de 2024. Ainda que pareça bastante certa, a vitória, o futuro a Deus pertence e muita coisa pode acontecer. Donald Trump pode, inclusive, ser churrascado pelo sistema, assim como aconteceu com John F. Kennedy em 1963. Parênteses. O Kennedy foi churrascado, se eu não me engano, em novembro, né? Que é bem a. Que parece que vai ser a data da eleição americana, parece que é em novembro também. Eu lembro que tinha uma coincidência com relação ao churrascamento do Kennedy e a eleição de agora, 2024, né? Essa tendência de vitória do Trump, eu já estou apontando isso já faz bastante tempo, né? Acho que desde da metade, um pouco antes da metade do governo Biden, eu já estava vendo que provavelmente o Trump ia vencer, né? Claro que isso, muita coisa pode acontecer, né? Conforme eu disse aqui no texto, ele pode ser inclusive churrascado no meio do processo, né? Mas sigamos, né? A vitória de Trump representará talvez o golpe final contra a antiga elite que governava os Estados Unidos. O antigo modelo de governança americana tende agora a ser substituído de uma forma definitiva pelo novo modelo representado por Trump. Esse novo modelo é uma adaptação do sistema americano para os novos tempos da humanidade que estão por vir. Aqui, isso aqui é uma análise focada nos negócios que eu estudo de teoria das elites, tá? Todo governo, conta Gaetano Mosca no livro The Ruling Class, necessita de uma fórmula política. Fórmula política é um modo de governar. É um conjunto de crenças que justificam ou legitimam o poder de um grupo dominante sobre o povo que ele governa. Né? Então aqui está um conceito de fórmula política dentro do Gaetano Mosca, né? Que você não deve confundir com o conceito de teologia política, proposto lá pelo Carl Schmitt, né? De Politische Theologie, tá? São duas coisas diferentes, mas não vem ao caso aqui agora. A fórmula política americana, do período do liberalismo do fim da história, apontado por Francis Fukuyama, aparenta não funcionar mais. Diante disso, necessita-se mudar a fórmula política americana para uma fórmula mais adaptada a uma nova realidade do mundo. Na nossa análise, o grupo liderado por Trump, Musk e Tucker Carlson é justamente isso, uma nova fórmula política. Eles são uma reconfiguração de elites para adaptar os Estados Unidos à nova ordem mundial. Então, assim, eu não partilho da tese de que os Estados Unidos está acabando, que vai acabar. Não, o que vai acontecer vai ter uma modificação. E eu acho que essa modificação já está acontecendo. E a modificação do sistema americano, ele passa necessariamente por uma modificação de elite. Tá? Então, tu está trocando a elite antiga, que é a elite do Partido Democrata, por uma nova elite. E a motivação dessa troca de elite é a necessidade de um novo Estados Unidos, um Estados Unidos adaptado aos tempos pós-modernos, né? Seguindo. A velha elite do Partido Democrata americano até que tentou, mas diante da atual conjuntura mundial, não parece ser possível para eles uma volta ao poder sem que eles façam grandes mudanças, sem que eles deixem de ser aquilo que são hoje. Tudo leva a crer que a elite americana do Partido Democrata está passando pelo fenômeno do Elite Replacement descrito por Vilfredo Pareto, e eles serão aos poucos movidos para os cemitérios das elites, né? Então, eu vejo o modo que eu vejo um sistema político, eu vejo quase como se fosse uma ferramenta, eu vejo o Estado como uma ferramenta, na verdade, né? E a ferramenta antiga, ela não está funcionando mais, né? Pensa num martelo, às vezes tu tem um martelo, tá lá um martelinho pequeno, aquele martelinho pequeno não está funcionando mais, você vai ter que trocar por um martelo mais adaptado aos novos pregos, tá? Nesse sentido que eu vejo a política, um sistema político como uma ferramenta, né? A nova elite americana, ao ocupar o espaço da elite antiga, molda o mundo ocidental à sua imagem e semelhança. É precisamente por isso que a Europa está passando nesse momento por uma grande transformação política.
onde o mecanismo central... Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Onde o mecanismo de controle central da União Europeia, velha ordem, perde força e dá espaço a um modo de vida europeu mais descentralizado e nacionalista, que seria a nova ordem, né? Então, como está mudando a elite americana do Partido Democrata para essa nova elite, isso aí influencia na Europa. Tá? E o comando central da União Europeia lá está junto também perdendo força, né? Porque o comando central europeu, spoiler sobre a Europa, tá? A Europa, depois que ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, ela perdeu completamente a sua autonomia. Tá? Então, a Europa é completamente controlada pelo mundo ocidental, muito mais controlada, inclusive, que o Brasil. O Brasil é muito mais livre que a Europa da influência americana. Tá? Inclusive, por exemplo, na Alemanha, o Estado alemão investiga legalmente, tá? Não é ilegal, legalmente ele investiga os cidadãos alemães. Tá? Existe uma série de livros que são proibidos na Alemanha, né? Ou manifestações culturais dos anos 40 não são permitidas na Alemanha, por exemplo, até onde eu lembre, não é permitido na Alemanha hoje, só se mudou a legislação, mas não era permitido você tocar Wagner em eventos públicos na Alemanha, simplesmente proibido, né? Você tem exemplos também de pensadores que são censurados, né? No caso do Martin Heidegger, é um exemplo. Né? O Martin Heidegger tem uma obra que não foi ainda completamente publicada, porque tem uma fundação que toma conta da obra do Martin Heidegger e não solta alguns textos do Martin Heidegger, principalmente textos sobre política. Tá? A Europa é muito mais controlada que a América Latina, inclusive porque a Europa eles têm meios de controle que a América Latina não tem. Tu acha, por exemplo, o pessoal lá do Supremo adoraria controlar o país inteiro, só que o Brasil não tem estrutura para controlar o país inteiro, não tem como controlar o país inteiro. Né? Nem que eles queiram é possível controlar o país inteiro. Né? Agora, por exemplo, a Europa eles têm como. Tem como monitorar, todo mundo tem. O Canadá também, o Canadá mais ainda. O Canadá ele é um país totalitário, mas ele é um país totalitário e tem meios de ser totalitário. O Brasil até talvez tenha um interesse de algumas partes em instaurar um totalitarismo, mas eles não têm meios de ação para isso. Né? Mas enfim, voltando aqui. Esse processo de substituição de elites não ocorre de uma hora para outra. Ele ocorre aos poucos e vem ocorrendo já ao longo de toda a última década no mundo ocidental. Observamos aqui, se tudo continuar seguindo essa tendência, a elite antiga desaparecerá nos próximos anos. Claro que... né? Claro que muita coisa pode acontecer, inclusive a Terceira Guerra Mundial. Mas a tendência é essa. Se tudo se mantiver na normalidade, o mundo ocidental tende a uma nova ordem para os novos tempos. Isso não significa que será o fim do Ocidente. Será mais uma modificação do Ocidente para se adaptar às novas realidades do mundo. Né? Então existe aquela narrativa de que o Ocidente está em decadência, em muitos casos ele está mesmo, mas a narrativa de que o Ocidente está em decadência é uma narrativa é uma narrativa que existe desde da queda do Império Romano, eu acho. Tá? É muito antiga. Né? Parece que, inclusive, talvez o Ocidente se configure como Ocidente a partir da percepção da sua própria decadência. Né? Talvez seja uma questão ontológica aí com relação ao mundo ocidental. Né? Mas voltando ao ponto ali no começo do parágrafo, né? A substituição de elite, ela não, via de regra, né? A substituição de uma elite por outra, ela não ocorre imediatamente, a não ser que ocorra uma revolução. Mas o que acontece é aquele exemplo da mola, né? Tu aperta uma mola, né? Quando tu solta, ela expande rapidamente. Mas logo que ela expande, a tendência é voltar, um pouquinho menos, com menos força. Depois expande com menos força, depois expande com mais força, tá? Então esse movimento dialético tem acontecido em todo o mundo ocidental. Então a gente vê, por exemplo, o fenômeno das manifestações lá em 2013, ultra-radicalismo, as pessoas na rua gritando, mandando a Dilma não sei aonde. E daí, beleza, depois, um pouco, na minha opinião, um pouco menos radical, foi eleito o bolsonarismo. Né? Daí agora foi declarado vencedor o Lula, né?
eu acho que o termo declarado vencedor é um termo mais apropriado, né? E a tendência, que eu já falei também, a tendência é que o bolsonarismo volte. Então, mas ele volte menos radical, que daí é com o negócio da mola, né? Então, radicalismo, desradicalizamento. Radicalismo, menos mais, até que você vai ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, né? Que é muito similar ao ponto de equilíbrio proposto lá de um ponto de vista educacional por Piaget, né? Que você vai ter uma grande estabilidade. Daí quando um sistema não ele está falando sobre educação, tá? Quando a cabeça de uma criança não consegue avançar, ela vai passar por uma crise, tá? E vai se readaptar e vai seguir, tá? A mesma coisa acontece com o mundo ocidental, né? Como o mundo está mudando, o mundo ocidental ele vai ter que se readaptar, só que ele não tem como fazer isso de uma hora para outra. Então existe um movimento dialético de radicalização e desradicalização. E eu acho que essa tendência a longo prazo, né, é uma tendência de que o que eu estou vendo, pelo menos nos últimos 20 anos, tá, é a mudança, né, é a redução do poder da elite tradicional americana, que é a elite do Partido Democrata. E agora a gente está vendo um fenômeno lento e gradual, de substituição da elite antiga por essa nova elite. Tá? Não sei se eu me expliquei mais ou menos bem, mas é isso que eu penso. Né? Bom, então esse é o cenário geopolítico mundial. Tá? É isso que está acontecendo no mundo, por isso que a Europa tá se virando para a direita agora, tá? Que não é uma direita liberal, tá? Mas enfim, né? Vou seguindo o texto. Né? Mas dane-se os gringos, vamos ao que importa. E o Brasil? Na nossa análise, o atual presidente do Brasil e o atual sistema de governo brasileiro foi determinado ao Brasil por essa velha ordem no caso do Partido Democrata. Não é possível, no presente momento histórico, explicar como isso foi feito, uma vez que nossa explicação teria que passar pelo assunto do sistema eleitoral brasileiro. Esse assunto, no atual momento histórico, é um tabu passível de sanções legais. Devemos, então, por prudência, não entrar em detalhes sobre essa questão. O que vale a pena dizer é que o atual governo brasileiro dependia e depende da velha ordem para existir. Então, aqui eu tenho a tese de que o governo do Lula em si, o governo do PT, o governo do Fernando Henrique, eles representam um governo de fim da história. Tá? Então, quando os Estados Unidos venceu a Guerra Fria e dominou o mundo todo, ele instaurou regimes que seriam a imagem e semelhança dele. Tá? E o governo atual, essa coligação entre FHC e Lula, seria o governo que o Partido Democrata americano queria o Brasil. Tá? Vamos de novo. O que vale a pena dizer é que o atual governo brasileiro dependia e depende da velha ordem para existir. O atual governo do Brasil depende de um ok internacional americano para continuar existindo. É um ok dos democratas. O que acontece se essa velha ordem cair? Está caindo. Né? O que acontece é que fica muito difícil a sustentação do atual governo do Brasil. Então, isso eu também falei em outros episódios, né? Um governo ele se sustenta através do apoio de uma elite interna e o apoio de uma elite externa. Tá? E a gente não tem muito apoio da elite interna para o governo Lula, tem um apoio mais ou menos ali quando largam dinheiro, né? E agora a tendência é que a elite externa seja hostil ao governo Lula, tá? E meio que busque remover o governo Lula novamente. Né? Então o governo Lula ele é botado no poder pelo Partido Democrata americano, depois ele é tirado do governo também por causa dos americanos, depois voltou para o governo por causa dos americanos e provavelmente vai sair de novo do governo por causa dos americanos, o que demonstra a total falta de autonomia do Brasil com relação ao processo decisório dos líderes políticos do Brasil, tá? Então a gente é uma colônia, a gente não tem muito, a gente meio que segue o fluxo, não há como a gente decidir os nossos próprios rumos, tá? Esse é um assunto talvez para um outro vídeo. Pensamos por isso que ficará praticamente impossível a sustentação do governo Lula nos próximos anos. Existe a ele
A alternativa de buscar sustentação através da Rússia e da China, mas não cremos que essa alternativa seja viável. Por mais que exista uma convergência ideológica entre a atual administração brasileira com o bloco russo-chinês, não parece possível ao Brasil abandonar o Ocidente, a não ser, claro, que um grande golpe seja dado com o apoio militar brasileiro, russo e chinês. Mas sejamos realistas, isso não irá acontecer. Principalmente pelo fato de que o setor militar brasileiro não aparenta disposições para dar golpes de Estado. Tá? Aqui eu já falei em outros momentos, em outras ocasiões, não tem como o Brasil apoiar qualquer coisa que não seja o Ocidente, tá, em termos militares, porque o próprio presidente Lula, tá, ele comprou todas as armas do Brasil do Ocidente. Né? Então, a Marinha, Exército e Aeronáutica são reféns das armas ocidentais. Né? O ocidental, ele sabe as armas que a gente tem, ele sabe como combater as armas que a gente tem, ele pode negar a reposição de peças para as armas que a gente tem, de modo que a gente está refém, em termos militares, do bloco ocidental, o que não permite que a gente se alinhe com o bloco oriental, mesmo que a gente queira se alinhar. Tá bom? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Até falei sobre isso, né? Com relação aos submarinos da classe Scorpene, com relação aos Gripens, né? Isso aí foi um erro estratégico feito pelo governo Lula, né? Que deveria ter agido do modo como a Índia agiu, né? A Índia, ela compra arma ocidental, compra, só que a Índia também compra arma oriental. Só que a Índia também produz as armas dela. Então, a Índia, ela não está refém de nada em termos militares, enquanto que a gente aqui no Brasil, a gente não tem meios para se opor ao Ocidente em um conflito militar caso aconteça. Então, a possibilidade, no meu entendimento, do Brasil se opor ao Ocidente, isso não existe, é impossível. Tá? Eu não vejo como isso poderia ser feito. Não que não exista a vontade, né? Parece que o Lula ele tem uma vontade ali de fechar com o bloco russo-chinês, mas ele não tem meios para tal. Seguindo o texto, né? A realidade do governo Lula é bastante difícil. Uma grande parte dos apoiadores internacionais do seu governo no Ocidente ou estão para cair ou já caíram. Está aqui uma foto do Joe Biden. Joe Biden está para cair esse ano. Muito bonita a gravata do Lula aqui, diga-se de passagem. Gostei da gravata, hein? Gravata patriótica. Meus parabéns. Aqui uma outra foto dele com o Macron. Parece um book de casal, mas isso aqui são chefes de Estado de dois países, tá? Esse aqui é o chefe de Estado da França. Esse aqui é o chefe de Estado do Brasil. Macron caiu semana passada. Ele não caiu exatamente, literalmente falando, assim, de perder o poder, mas a situação que tá... Ele dissolveu o parlamento lá, entendeu? Caiu, tá? Ele tá ali por tá, né? Esse aqui é o presidente da Palestina, né? Lula também resolveu se aliar à Palestina, comprando briga com um país. Diante de toda essa mudança de conjuntura ocidental, tudo leva a crer que o governo Lula não resistirá muito mais tempo no poder. E uma volta do bolsonarismo parece algo cada vez mais real no horizonte. Se não o Bolsonaro, algum poste dele qualquer, né? No sentido que o Bolsonaro ele é o representante de um movimento de contra-elite. Né? Seria quase como se fosse uma imagem à semelhança dessa elite americana nova, né? E ele não precisa ele voltar, pode voltar alguma outra pessoa que ele indique. Porque o líder, ele é só ele é um símbolo, tá? Mas o movimento existe mesmo que você acabe com o símbolo. Então por isso que não adianta, por exemplo, tu churrascar o Bolsonaro. Se tu churrascar o Bolsonaro, o movimento vai continuar existindo. As pessoas vão continuar e vai surgir um outro, cara. Provavelmente algum filho dele, algum parente dele, né? Porque esse é o problema do bolsonarismo, né? De tu se livrar do bolsonarismo. Não é só matar o Bolsonaro, né? Não é que nem, por exemplo, o Lula. O Lula matou ele e acabou, né? Agora o bolsonarismo, tu matou ele, tem 4 ou 5 filhos ainda, entendeu? Tu teria que matar muita gente para acabar com o bolsonarismo, né? É quase como se fosse um negócio dinástico. Então, mesmo que ele não possa concorrer, eu acho que é possível a volta dele como candidato, né? Se ele articular bem com as elites nacionais e tal, e as elites internacionais, eu acho que sim.
Mas se ele não conseguir, quem ele indicar vai. Bom, então, o que eu tô te mostrando é que eu acho que o bolsonarismo vai voltar. Agora, disso se segue que o Brasil irá prosperar, que com uma volta do bolsonarismo o Brasil seguirá o rumo ao sucesso? Segundo a nossa análise, não, se o bolsonarismo se mantiver como está. Sendo bem direto ao ponto, os Estados Unidos mudaram a fórmula política para uma fórmula mais protecionista e nacionalista. America First e tal, né? Se bem que a America First dos Estados Unidos é meio estranha, né? Porque é America First, mas é First depois de Israel, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, né? Retomando aqui a leitura, né? Sendo bem direto ao ponto, os Estados Unidos mudaram a fórmula política para uma fórmula mais protecionista e nacionalista. A Europa está também virando para o protecionismo e o nacionalismo. O mundo está passando gradualmente por um lento e contínuo processo de desglobalização, né, que já está acontecendo faz 2 décadas já. Diante disso, o Brasil precisa se adaptar, em negrito, né, a essa nova realidade o mais rapidamente possível. Então eu estou te mostrando aqui que existe uma tendência global ao protecionismo e ao nacionalismo. A tendência está lá, se manifesta com o Donald Trump, e agora está se manifestando dentro da Europa. Né? E não só na Europa, até na Rússia, na China, tudo isso está acontecendo. Né? Mas o brasileiro não percebeu isso. Né? Assim como, citação destacada, né? Assim como os Estados Unidos e a Europa estão entrando em uma nova configuração voltada ao protecionismo e ao nacionalismo, o Brasil precisa também mudar sua fórmula política o mais rapidamente possível para se adaptar a essa nova realidade. Quanto mais o Brasil demorar para mudar sua fórmula política, mais ele vai estar atrás na corrida pela prosperidade. Nesse sentido, fim de citação. Nesse sentido, o bolsonarismo precisa modificar-se para uma perspectiva menos liberal e mais nacionalista, assim como os Estados Unidos e a Europa estão fazendo. Tá? Então eu estou te mostrando que existe uma tendência do mundo dos Estados Unidos a abrir mão do liberalismo e se voltar ao protecionismo. Tá? Essa tendência também ocorre na Europa e eu acredito que o Brasil precisa seguir essa tendência. O bolsonarismo, quando voltar, ele não pode voltar com o mesmo discurso de mais Brasil, menos Brasília, por exemplo. Isso aí não vai dar certo. Né? O que acontece se o bolsonarismo se mantiver liberal? Estaremos usando uma solução que funcionou no passado e que não funciona mais agora. E desse modo, ficaremos para trás na disputa. Né? Então, no passado, eu estava escrevendo um outro artigo sobre isso, no passado talvez fosse possível você desenvolver um país através de livre mercado. Né? Isso aí talvez no passado fosse possível de ser feito. Mas o livre mercado ele só funciona enquanto existir possibilidade de crescimento. E no atual momento, na atual conjuntura do planeta, o planeta está em estagnação e as soluções liberais para crescimento não funcionam mais. Então tu está tentando dar uma solução antiga para uma nova conjuntura, mais ou menos do negócio do prego, né? Tu está tentando usar um martelinho para pregar um prego muito grande que você não vai conseguir, né? O martelinho funcionou no passado, mas não funciona agora. Né? Acho que aqui eu vou dar uma metáfora de um carro, acho que fica mais fácil de tu entender. Né? Do mesmo modo que um carro com pneus lisos necessita trocar os pneus para se adaptar a uma pista com lama, o bolsonarismo precisa se adaptar e trocar o liberalismo de fim da história, né, do Fukuyama, pelo nacionalismo para enfrentarmos a lama da nova ordem mundial. Caso contrário, entraremos em uma era de patinar na lama, assim como está fazendo a Argentina nesse momento com Javier Milei. Né? Então a Argentina está usando soluções antigas, tá, para problemas, tá, para novos problemas. Então não por isso que não está funcionando. Tá? Mas a análise do governo Javier Milei eu vou deixar para um outro episódio. É importante dizer que os países ocidentais farão um grande esforço para que o Brasil continue na corrida com os pneus antigos. Isso porque é importante para eles que o Brasil continue a patinar na lama, para que o Brasil não consiga passá-los nunca. Sendo bem claro,
Não haverá incentivo por parte dos países ocidentais aliados do bolsonarismo para que o bolsonarismo deixe de ser liberal. Muito pelo contrário. Será feito um grande esforço internacional para que o Bolsonaro continue liberal, né? Que é aquele discurso que eu falei, né? O liberalismo para os outros, protecionismo para nós. Né? É que é a dinâmica do país desenvolvido, né? O país desenvolvido, ele vai pregar o liberalismo para os outros, mas para ele vai proteger a indústria dele, ele vai erguer barreira protecionista, entendeu? Então é interessante para um país que os outros sejam liberais, que os outros aceitem os produtos dele, livre mercado, etc, etc. Tá? Mas dentro dele é tudo regulado. Né? É assim que funciona nos Estados Unidos, é assim que funciona na Europa, é assim que funciona na China. E é isso que eles vão, que os Estados Unidos de nova ordem e a Europa de nova ordem vai tentar empurrar para o Brasil. Assim como eles empurraram para a Argentina do Javier Milei. Né? Eles vão tentar empurrar uma solução que funcionou no passado, mas que não funciona hoje, e que eles sabem que não vai funcionar, mas que interessa para eles que não funcione para o Brasil, entendeu? Para que o Brasil fique que nem um carro ali patinando na lama, sem avançar. Seguindo. Entretanto, é preciso ao bolsonarismo a compreensão de que o progresso do Brasil depende justamente disso, de que se abandone o liberalismo, pois ele já não é mais capaz de dar soluções para os novos problemas da pós-modernidade, assim como podia no passado. Mesmo que o nosso discurso seja liberal, no caso do Brasil, não devemos ser completamente liberais. Devemos desenvolver, se preciso, um liberalismo para inglês ver. Nosso futuro, como civilização, depende disso. Né? Então eu estou dizendo para o Brasil adotar o mesmo discurso dos outros países. Né? Então os outros países eles pregam o liberalismo para fora e dentro deles eles põem o protecionismo. Eu defendo que o Brasil, de agora, tá, ele faça exatamente a mesma coisa. Não vai vir incentivo internacional para que isso seja feito. Vai vir incentivo internacional para que o Brasil continue liberal, livre mercado, que venda todas as empresas, entendeu? Esse incentivo vai existir, vai vir por parte dos Estados Unidos da América, vai vir por parte da Europa e vai ser defendido por liberais conservadores americanistas dentro do Brasil, como, por exemplo, dar um exemplo aleatório, jornalista Paulo Figueiredo, tá bom? Que é um cara que nem português sabe falar mais, né? Tu não consegue ver uma live do cara, o cara tá falando, todas as lives o cara tá falando em inglês, né? Citando termos em inglês, desaprendeu a falar português, né? Mas enfim, vamos seguir aqui para não pessoalizar muito, né? A virada nacionalista necessária talvez não seja algo assim tão difícil ao bolsonarismo, uma vez que Bolsonaro, veja só, já era assim no passado. Ele era assim naquela época, que ele era um Zé Ninguém amigo de Enéas Carneiro do Prona. Eu botei umas fotos antigas aqui no artigo, né? Do Bolsonaro aqui, cumprimentando um cara, não sei quem é, que o Enéas está falando no telefone. E depois aqui tá ele cumprimentando o Bolsonaro. Nessa época, tá? O Bolsonaro era um ninguém nessa época, tá? Nessa época, o Bolsonaro, basicamente, quem votava nele eram os militares do Rio de Janeiro, para ele defender o interesse corporativo dos militares do Rio de Janeiro. Tá? E ele fazia isso muito bem, tá? Por isso que ele conseguiu se manter nichado ali durante uma fase onde a esquerda estava dominando tudo. Tá? Então, não estou dizendo que ele não tivesse habilidade na época. Né? Ele tinha uma certa habilidade, né? Mas ele era um ninguém. Né? O Enéas era muito mais famoso que ele naquela época. Né? E eles eram muito amigos, inclusive, tá? Diga-se de passagem. Daí aqui uma outra foto aleatória, dos dois juntos ali, o Bolsonaro aqui e o Enéas aqui. Essa aqui acho que foi numa excursão que eles fizeram para a Amazônia, até mostrei um vídeo esses dias dessa excursão, né? Será que dá para construir uma bomba atômica com essas peças? Pensa Enéas. Seguindo. No nosso entendimento, o bolsonarismo se divide em duas fases. A primeira fase é a fase antiga, mais alinhada com os valores da direita tradicional brasileira. Valores da direita tradicional brasileira, leia-se: nacionalismo, intervencionismo e Estado forte. Enquanto que a segunda fase é a fase da nova direita brasileira, né, que eu chamo de direita revolucionária, né, porque é uma direita que nega a direita tradicional. Né, e não nega tanto a esquerda quanto nega a direita
tradicional. Eu falei isso em um episódio quando eu estava respondendo o Marcelo Andrade. É a dialética da semente do Engels, né? Então é preciso negar a esquerda, né? A direita se caracteriza pela negação da esquerda, mas a nova direita ela nega inclusive a direita tradicional, né? E por isso que, por exemplo, o Marcelo Andrade acredita que a ditadura militar é de esquerda, porque para ele ser de direita significa ser liberal, laissez-faire, Estado mínimo, né? Enquanto que a ditadura militar não foi liberal, ela foi nacionalista, intervencionista, no sentido de, inclusive, fazer obra, né? E fazer grandes obras e ter um Estado forte, bastante regulador, né? Essa era a direita tradicional. Que era o Bolsonaro 1, vamos dizer, ele possuía mais esse lado, tá? Nessa época que ele era amigo do Enéas, né? Ele era mais nacionalista, intervencionista, Estado forte. Naquela época que ele queria fuzilar o Fernando Henrique, também já acho, passou um pouco do limite aí, meu bom. Passou um pouquinho do limite. Eu acho que, né? Você não pode fuzilar um candidato. Isso aí eu acho que não dá, né? Mas tem imunidade parlamentar, pode falar o que ele quiser. E daí, voltando, né? Enquanto que a segunda fase é a nova direita brasileira, né? Que seria esse o Bolsonaro 2, que é o Bolsonaro do liberalismo de Paulo Guedes, né? Que tem N críticas ao Paulo Guedes e tal, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Né? Do laissez-faire, do Estado mínimo, né? Que é o laissez-faire, Estado mínimo, é aquela ideia de que um bom governo é um governo que não governa e tal, né? Então esse seria o Bolsonaro 2, né? Seria o novo Bolsonaro, enquanto que o Bolsonaro 1, que era o Bolsonaro da época do Enéas, era o Bolsonaro talvez mais ligado àquilo que foi o regime militar, né? Então os amigos dele lá do regime militar, ele partilhava muito aquelas ideias, lá era amigo do Ustra e tal, aquele pessoal todo, né? Na minha opinião, essa nova direita tá errada. Eu acho que isso aqui tem que ser abolido da direita brasileira. Bom, seguindo. Cabe ao bolsonarismo adaptar-se ao novo mundo, e isso será feito dando alguns passos para trás. É preciso que se negue em partes a nova direita e se assimile junto do bolsonarismo a direita tradicionalista. Claro que é utópico pensar que o bolsonarismo em 2026 virará full-based antiliberal cesarista, de uma hora para outra. Mas uma pequena e gradual virada nacionalista é possível. Aí eu digo pequena e gradual virada porque é possível, porque o Bolsonaro já era assim no passado, né? E no primeiro governo dele, ele mesmo travou uma série de privatizações aí que não aconteceram porque ele não estava afim que fosse, entendeu? Não foi só o Centrão que travou as privatizações, tá? Isso aí foi também muita coisa do Bolsonaro, né? Principalmente em setores estratégicos, né? Correios, acho que o Bolsonaro tava cagando pros Correios, né? Daí foi o Centrão. Daí foi o Centrão. Não só é possível, como é necessário. Pensemos. O que acontecerá se Bolsonaro voltar ao poder com a mesma agenda de 2018? O que acontecerá se Bolsonaro voltar em 2026 com o discurso de, abre aspas, bibi, mais Brasil, menos Brasília. Bibi, um bom governo é um governo que não governa. Bibi, vai entrar o Ernesto Araújo, Olavo tem razão. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar, teremos um governo extremamente cringe, blue pill, mangina, sojado de liberais bunda moles, né? Intancável, um governo intancável. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que teremos um governo que não estará adaptado aos ventos do novo mundo. Voltando à analogia do carro, teremos um carro com pneus comuns e uma estrada de lama. Se o Brasil tiver um governo assim, nosso país ficará fraco de 2026 até 2030. E será só uma questão de tempo até a esquerda tomar o poder novamente. No nosso entendimento, a sobrevivência da direita como um todo no Brasil depende de uma virada nacionalista. Não é algo opcional, é algo necessário a ser feito. Em negrito, se não for feito pela direita, será feito pela esquerda. Ademais, saindo um pouco da dicotomia entre esquerda e direita, nessa nova organização mundial, o Brasil precisa manter o máximo possível de neutralidade. O pior cenário de todos, em nosso entendimento, é o Brasil se alinhar automaticamente, ideologicamente, com um dos lados do conflito, né? Quem está falando do conflito OTAN, bloco sino-soviético, né?
De um lado temos o bloco da OTAN e do outro lado o bloco sino-soviético. Um alinhamento com qualquer lado fará o lado que estamos alinhando não se importar mais conosco, pois já estamos alinhados, e fará o outro lado hostil a nós, pois seremos vistos como inimigos. E essa situação é muito ruim ao Brasil. Isso aqui é exatamente aquilo que eu te falei sobre a greve dos professores, né? Por que o governo do Lula não vai ajudar os professores? Não vai ajudar os professores porque sabe que os professores estão ideologicamente alinhados com o governo Lula e vão continuar votando no governo Lula, não importa o que aconteça. Então, por que ele daria um aumento? Por que ele ia se mover para ajudar os professores se ele sabe que ele já tem o voto dos professores, né? Do mesmo modo, por que o Bolsonaro ajudaria os professores se ele sabe que o professor nunca vai votar nele? Tá? Essa postura de você ter um alinhamento ideológico assim automático, isso aí é muito prejudicial ao país. Tá? Então é necessário que o Brasil não tenha um alinhamento automático. E isso foi mais ou menos bem mantido durante o governo Bolsonaro, né? Apesar dele ter tentado alinhar o Brasil diretão com Israel, né? No governo Lula também foi mais ou menos feito ali, apesar dele ter falado lá do governo de Israel também, que não tinha que ter falado disso, cara. Ah, cara. Ah, por que, cara? Bom, isso aí é um outro assunto, vamos lá. É preciso que, nesse novo mundo, o Brasil seja eternamente um país em disputa e nunca um país dominado. Se o Brasil estiver sempre em disputa, será para nós possível ter um mínimo de independência, uma vez que é bem possível que nenhum dos dois blocos faça um ataque direto ao Brasil, por medo do Brasil virar para o outro lado. Do mesmo modo, é possível ao Brasil conseguir benesse dos dois lados através desse mesmo mecanismo. Transformemos isso em uma equação. Brasil mais escolher um lado igual perdeu. Chaves aqui, parênteses. Em caso de Terceira Guerra Mundial, né, de atrito convencional, porque eu já acredito que a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, mas estou falando de uma guerra mundial cinética, né, de atrito convencional, né? Essa neutralidade deve ser abandonada em prol de escolher o lado vencedor, como foi feito na Segunda Guerra Mundial durante a Era Vargas, né? Mas é claro, a gente não tem um Vargas, né? A gente tem ou Bolsonaro ou Lula, né? Seguindo aqui um resumo, né? Por fim, eis um resumo de tudo que foi dito. 1. Acreditamos que o bolsonarismo voltará em 2026 com ou sem Bolsonaro, né? 2. É preciso um novo bolsonarismo, né? Nacional bolsonarismo, mais adaptado à nova configuração mundial. 3. Se o nacionalismo não vier por parte do Bolsonaro, virá pela esquerda, que inevitavelmente voltará ao poder, né? E se a esquerda voltar ao poder, é porque mereceu, né? É porque o bolsonarismo não agiu do modo que tinha que ter agido, tá? Então não conseguiu se adaptar tão bem à nova ordem e por isso vai cair, tá? Então assim, não é... Por isso que eu falei, o bolsonarismo precisa dar essa mudança, tá? Para uma mudança mais nacionalista. Senão, cara, o carro vai começar a patinar e o que vai acontecer é o seguinte, quem vai assumir vão trocar o controle do carro, né? Para alguém que consiga fazer o carro andar, que vai ser a esquerda, tá? Então, se a virada nacionalista não acontecer pela mão da esquerda, vai acontecer pela mão da... Se não acontecer pela mão da direita, vai acontecer pela mão da esquerda, tá? Inclusive, os nacionalistas de esquerda são muito mais organizados que os nacionalistas de direita e tal. 4. Independentemente de quem ganhar, o Brasil precisa permanecer em disputa e nunca alinhado, né? Salvo guerra mundial convencional, né? Isso aqui, então, eu defendo a manutenção da neutralidade brasileira nesse tipo de conflito, né? Então, nesse sentido, eu defendo a tradição brasileira, porque a tradição brasileira é essa, né? Permanecer, fazer com que o Brasil não se alinhe e sempre permaneça em disputa, tá? Pode o Bolsonaro dar esse passo para trás? Não só pode, mas ele tem como dar esse passo para trás, né? O que irá acontecer?
né? Só o tempo irá dizer. Né? Então esse é o fim do artigo. Né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. 42 minutos, tá? Eu vou fazer uma pequena pausa que eu tô cansando já de ler. Eu vou dar uma olhada nos comentários, ver se tem comentários aqui. Ó, tem comentário, tem 21 comentários. Então eu vou dar uma olhada, tá? Só mandar um salve rapidamente aqui pra quem deixou o like. Salve pro Dom Pedro II, um salve pra Gladys MB França, um salve pro Felipe, um salve pro Ricardo Bezerra, um salve pro Marcelo Tostes, um salve pro João, um salve pro No Name, Avatar de Macho Alpha Sigma, um salve para o Alan Luiz, um salve para o Jacó Mamalaya, um salve pro Henrique, um salve pro Miguel Fafi, um salve para o Gabriel Otto W. Um salve para o Pablito, grande Raccoon Raccoon, um salve para o Macedo, um salve para o Gênio da Raça, um salve para o Gabriel Otto, para o James Brasilis, para o Ego Sir e para o Detona Ralph, tá bom? Então eu vou fazer um pequeno corte, você nem vai ver isso acontecendo, mas eu vou parar aqui e depois eu volto para comentar os comentários. Até daqui a pouco. Salve pessoal, estamos de volta. Eu ia fazer uma pequena pausa, acabei deixando para gravar no outro dia, tá? Se alguém deixou um like a mais ali nesse meio tempo, um salve para você, né? Deixa eu ver como é que eu vejo aqui os likes aqui, pô. Aqui, ó. Então se tem algum nome a mais aqui, eu peço desculpas aí que não te mandei um salve, tá? Tinha um cara aqui... não sei. Não sei, tá? Mas um salve aí pra todo mundo, tá? Eu tô gravando no outro dia, tá? A primeira parte você viu num dia, agora a gente vai ver no outro, tá? Bom, vamos ler os comentários com calma, tá? Vamos nos mais antigos primeiro, tá? O Ricardo escreveu Based Homero. Um abraço pra você, Ricardo. Vou dar um like aqui. Felipe, 16 de junho, comentou. O frouxonariz. Peraí, deixa eu aumentar aqui a fonte. Peraí. Que acho que é mais fácil de tu ler, né? Se tu estiver lendo, não sei se tu tá só ouvindo ou se tu tá lendo, né? O frouxonarismo cultural é a única coisa permitida e inevitável dentro da democracia liberal. Eu acho que sim, meu. Eu acho que isso é uma pergunta complicada, porque de fato o bolsonarismo é uma coisa mais ou menos permitida, né? Um regime mais à direita que o bolsonarismo, que seria uma direita iliberal, eu não vejo isso acontecendo no Brasil, né? O Enéas, por exemplo, isso aí não tem hoje, né? Mas não que o Bolsonaro seja permitido, né? Eu acho que ele é meio um problema também, né? É importante aceitar que o Brasil nunca será um país based nacionalista e com um legado foda. Isso não faz parte de nós. Não está no nosso sangue, afinal somos descendentes de aborígenes, apenados, escravizados e polacas. Não, aqui eu acho que eu vou ter que discordar aqui com o teu determinismo genético aqui. Até porque isso que você falou não é verdade, né? Aborígenes, apenados, escravizados e polacos. Mas teve muita gente boa que veio pro Brasil, tá? Não é só o lixo europeu que veio pro Brasil, né? Teve gente muito boa que veio pro Brasil, né? A própria família real portuguesa, por exemplo, que é uma genética mais aristocrata que... Pô, os caras casaram juntaram com a monarquia austríaca, pô. Quando eu tô falando austríaco, não é a escola austríaca, tô falando monarquia austríaca, né? Mas enfim. Discorda aí do seu comentário, mas obrigado pelo comentário. Vou deixar um like aqui. Seu Madruga disse: é importante ter em mente que o nacionalismo é o oposto ao direcionamento que os donos do poder querem dar ao mundo, que é o fim das nações. Né? Isso é uma discussão que eu... Vamos entrar rapidamente Como a gente tá com calma aqui, né? Tem a crítica do Évola, tá? O Évola, ele colaborava com o fascismo, colaborava com o bigodismo, tá? Mas ele tem uma crítica com relação ao fascismo, onde ele vai dizer que o fascismo, ele não é tão bom assim, porque o fascismo, ele ainda dentro de si, ele aceita categorias da modernidade, né? Como a categoria de Estado-nação, né? Estado-nação é uma invenção da modernidade. Bom, se o fascismo aceita o Estado-nação, logo o fascismo é, de certo modo, corrompido também, né? Isso é verdade, tá? De fato, a visão tradicionalista, tanto por parte do Évola, quanto a visão tradicionalista cristã, também não tem Estado-nacional. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, que
se você quer restaurar uma visão mais tradicionalista, tá? Eu acho que você deve lutar pela preservação do Estado Nacional, para que daí você consiga voltar no período anterior, porque eu vejo assim que as pessoas que são contra o Estado Nacional, a ideia de Estado-nação, são pessoas que são contra porque eles rumam ao progresso, entendeu? Então meio que é quase como, por mais que o Estado-nação tenha uma origem iluminista, ainda assim ele é no período atual que a gente vive, ele é a coisa mais tradicional que possível, né? E talvez seja o passo, tipo, a gente precisa estar aqui tendo um Estado Nacional para conseguir voltar ao Estado tradicional, né? Então, por mais que eu seja assim, me considere um pouco mais tradicionalista, né? Ainda assim eu vejo, e por ser tradicionalista você deveria negar todo o iluminismo, né? Ainda assim eu vejo que a defesa do Estado-nação é algo positivo, tá? Deixa eu até botar meus óculos que eu tô meio... Então eu vejo o Estado-nação como algo positivo. Eu entendo toda a crítica que é feita pelo Évola e tal, que o Estado-nação é uma invenção burguesa, que é uma invenção iluminista, ok, isso aqui é... Tu tem que se perguntar quem que são os inimigos do Estado-nação, né? Quem hoje, no mundo de hoje, quer que o Estado-nação acabe? É o liberal, dentro daquela perspectiva do liberalismo não utópico, mas do liberalismo real, que é o liberalismo globalista, né? Ou o comunista, né? Então, quer dizer, né, por mais que o fascismo ele tivesse, de fato, o Estado Nacional como um objetivo, ainda assim ele era talvez a opção mais tradicional entre as três ideologias, né? Mais próxima de um tradicionalismo, né? Agora, como é que eu cheguei nisso? O que ele escreveu? Que é importante ter em mente que o nacionalismo é oposto ao direcionamento que os donos do poder querem dar ao mundo. Tá, beleza. Então é mais ou menos sobre isso, né? Então assim, por que você deve ser nacionalista? Porque se o nacionalismo é um negócio iluminista e tal. Cara, porque as pessoas que odeiam o nacionalismo, via de regra, são as pessoas que são mais contra o tradicionalismo possível. São as pessoas mais progressistas no sentido iluminista possível, né? Então, existe todo um esforço para acabar com os estados nacionais, e quem está tentando acabar com o Estado Nacional para gerar a próxima etapa do progresso é esse pessoal iluminista, né? Então, nesse sentido, eu defendo ali o Estado Nacional, né? Não só o Estado Nacional brasileiro, como eu defendo a ideia de Estado-nação como algo bom, tá? Nesse momento histórico, né? Agora, se tu comparasse, de fato, o Estado-nação com o modelo católico, que seriam pequenas monarquias orgânicas, corporativistas, seria melhor, não, com certeza. Seria mais correto você ter pequenas monarquias orgânicas corporativistas, mas eu acho que para você chegar no ponto de ter monarquias orgânicas, você precisa involuir a sociedade, e essa involução passa pelo Estado Nacional, pelo fortalecimento do Estado Nacional, né? Involução no sentido de negar a evolução, né? De negar o progresso, né? Não é involução no sentido dito pelo Évola, né? Mas obrigado pelo comentário, seu Madruga. Lobisomem Pidão. Com todo esse texto, me surgiu uma pergunta. E nós? Em que lugar estamos, não só como Jorges, mas como indivíduos nessa ordem mundial? Como devemos lidar com isso? Cara, aí você tá me perguntando como você deveria viver a sua vida, cara. Eu não sei se eu conseguiria responder isso daí pra ti não, meu bom. Eu posso dizer, talvez, olha, arrume um emprego, busque arrumar um emprego, né? Busque viver uma vida com valores mais tradicionais, tente achar uma mulher, não achou uma mulher, só acha umas mulheres com a cabeça estragada, bom, continue solteiro então, tá? E vai levando a vida. Entenda que também você não vai conseguir mudar toda a sociedade, né? Tipo, eu tô fazendo um texto aqui de análise, mas eu não espero que isso vá longe. Até gostaria que chegasse lá na equipe do Biruliro, tá? Eu adoraria que alguém da equipe do Biruliro assistisse esse vídeo, né? Mas achar assim que, meu Deus, eu vou fazer uma grande mudança e tal, eu acho que não, cara. A gente, como indivíduo, como ser humano individual, a gente é muito pequeno. A gente é muito pequeno se comparado à marcha civilizacional do Ocidente rumo à decadência completa, né? Estava pensando em algo muito similar, disse o Jean.
Pensando no lado da elite, talvez nossa natureza de... Olha, falou Bostil não pode, cara. Você tá errado aqui. A nossa natureza de maravilhou dê alguma vantagem sobre o Zewa. Nossas leis fluidas dão espaço para a elite simplesmente impedir os revolucionários de ter ação. Ah, o Biruliro vai se candidatar. Barre sua candidatura. Ah, o Homero escreveu um artigo que questiona nossa legitimidade. Censure ele. Ele questiona nossa legitimidade. Censure ele. Já os Zewas são lentos nesse processo. Demoram um monte para tentar barrar a candidatura do Trump. E suas leis liberais são muito dogmáticas para simplesmente cancelar. Cara, eu entendo teu comentário. Eu acho que tá mais ou menos correto. De fato, Só que tu tá tendo uma opinião contrária de todo mundo, né? Porque a opinião padrão é a seguinte: os Estados Unidos ele possui uma democracia consolidada e papapá, né? Então, e o Brasil seria um país autoritário porque não tem a... não sei, cara. Eu não sei até que ponto essa maleabilidade legislativa da gente é uma vantagem. Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, né? Mas a gente não é tão assim legalista no sentido de seguir a letra da lei como os Estados Unidos, né? Mas isso também talvez seja uma herança do protestantismo ali, do anglo-saxão, né? Bom, sei lá, cara. Não sei o que pensar aqui sobre o seu comentário. Esqueci de dar um like aqui no comentário do outro cara. Dá like. Belo texto, disse o gênio da raça. Me beija na boca? Não. Sai fora, ouvinte. E... o cara botou... Ou é tão bom falar... E... Sai fora, cara. E... E... Sai fora, cara. Tá? O pessoal, você tá muito influenciado aí pelo esse novo nacionalismo aí que surgiu aí do nacional travequismo aí, que tem surgido nos últimos anos, nos últimos meses, na verdade. João disse: um abraço, Homero, um abraço. Achei muito interessante essa observação. E faz um certo sentido a direita bolsonarista se aproximar mais do nacionalismo, Enéas ao invés de se manter no liberalismo. Principalmente se usarem um discurso mais voltado para ganhar eleitores. Porém, não acho que apenas esse jogo com as elites seja o suficiente para ajudar o Brasil, usando seu exemplo, de que adianta trocar os pneus se o piloto é horroroso dirigindo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai rodar na lama e bater o carro. O que eu quero dizer é: quanto mais degenerado o brasileiro médio se torna, pior será o futuro do Brasil, independentemente se vai ou não escolher um lado. Cara, teu comentário tá correto, João. Só que eu não gosto de pensar desse modo, cara, porque tu tá com um comentário assim black pill, entendeu? Tu tá com um comentário assim, ó, não adianta, não vai dar nada, não tem como dar certo, vai trocar o pneu, o motorista é ruim, o motorista vai bater, é só desgraça, não tem o que fazer. Pode ser que seja correto, tá? Mas eu, particularmente, Homero, eu não gosto de ver a vida desse modo, tá? Não só o Brasil, mas a vida como um todo. Eu não sou o cara da Black Pill. Eu sempre tento achar uma solução, entendeu? Eu sempre tento ver alguma saída. Pelo menos, pode ser que eu esteja me enganando, entendeu? Pode ser que eu esteja num coping eterno, né? Pode ser que eu seja pode ser que eu seja a versão moderna do Brás Cubas, não do Brás Cubas, do Policarpo Quaresma, lá do Lima Barreto. Pode ser que eu seja aquela que é o cara iludido, que vai dar certo as coisas e tal, né? Pode ser. Mas eu prefiro viver minha vida pensando que que tem coisas que podem ser feitas, tá? Mesmo que seja um coping, né? Tu diz aqui: quanto mais degenerado o brasileiro médio se torna, pior será o futuro do Brasil. Sim, isso tu tá correto, né? Porque o fenômeno de elite, ele não é algo isolado, né? A elite, ela não é completamente isolada do povo, né? Então, se você tiver um povo ruim, mas isso é questionável. Eu ia dizer assim, ó: se você tiver um povo ruim, a elite tende a ser ruim, tá? Mas essa é a perspectiva nossa. Se tu for pegar a perspectiva oriental, por exemplo,
a perspectiva indiana, tá? O povo indiano é bestial, completamente bestial, tá? Mas eles têm a elite deles, parece que é um negócio que meio independente do povo, entendeu? É um negócio que a elite deles é boa independente do povo ser ruim, entendeu? Mas no caso, a realidade indiana, a realidade indiana é uma sociedade de casta, né? Sociedade hierárquica de casta, né? Então, a elite deles sempre vai ser a boa, tá? Porque existe uma casta que vai... sei lá, cara. Sei lá. Então é uma outra sociedade, né? E isso que explica, por exemplo, porque a Índia, a população, muitos dos caras, os caras vivem no meio do lixo e tal. Mas ao mesmo tempo a Índia é um país que, sei lá, que é uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. A Índia pousou na Lua, acho, ano passado. Quase pousou na Lua. Eu acho que até pousou na Lua esse ano ou ano passado. Coisa que o Brasil, por exemplo, não consegue fazer, né? O Brasil não tem um programa espacial. A Índia tem bomba atômica, o Brasil não tem bomba atômica, né? Às vezes tu tem uma elite que ela é boa independentemente do povo. Tu pode ter um povo assim bem assim animalizado, mas tu pode ter uma boa elite, né? Agora, no caso do Brasil, a gente tem um povo que é animalizado, isso é verdade, né? E a elite nossa, ela é uma elite que ela não se vê como uma elite nacional, ela se vê como uma elite internacional, né? Então ela não vê muito, vou defender o Brasil porque é o meu país, é o povo que eu administro. Não, eles estão vendendo o país porque eles têm essa visão iluminista aí, de universalista moral, no sentido iluminista kantiano, né? Eles são mais americanistas, né? O problema da elite brasileira talvez seja esse, né? Não conseguir se ver muito como brasileiro, né? Coisa que no passado não era assim, né? Não era desse modo. O Getúlio Vargas se via como brasileiro. Dom Pedro se via como brasileiro, entendeu? O Dom Pedro ele era uma elite, mas era uma elite que se via como brasileira, né? Até os militares também, né? No regime militar, né? Mas a elite atual, cara... A elite atual... Sei lá, meu. Mas obrigado pelo comentário. Gabriel Otto W comentou: Love um mero. Manda salve. Um salve para você, Gabriel Otto W, para toda a sua família. Alan Luiz disse: protecionismo nacionalista em cima do muro. Ai, ai, é bem, Dr. Omério. Vamos chafurdar um novo modelo no Briquistão. Eu não tenho... Como é que eu vou dizer? Deixar um like aqui pra ele. Eu não tenho ilusão nenhuma com o BRICS, tá? O BRICS, ele é vendido pra gente, principalmente pelo pessoal da bolha nacionalista melancia. O BRICS é vendido como se fosse o grande futuro, né? Como, não, agora vai, é só entrar no BRICS que agora vai, tá? Eu não vejo nenhuma mudança em termos do papel do Brasil no mundo se o Brasil fechar muito com os BRICS, tá? No sentido de que hoje a gente é um produtor rural, verdade, isso é verdade, né? Mas se o BRICS vencer, tá? E o BRICS for a maior força econômica, a gente vai continuar sendo um país rural, tá? A gente não vai... Eu não vejo uma possibilidade de industrialização do Brasil a partir do BRICS, porque o país que é o industrializado é a China, e a China não vai querer concorrente para eles, tá? Então eles não vão vir industrializar o Brasil, eles querem vender o produto no Brasil, isso é verdade, sim, como uma ferramenta de guerra econômica, né? Mas industrializar o Brasil não vai dar, eu não... Tem gente que acha assim que o BRICS vai ser o novo Messias, né? Vai ser o Hamashia. Eu gostaria de ter essa esperança, mas eu não tenho. Eu não vejo... Não que o BRICS vai ser um mal pro Brasil, não é isso. Mas o Brasil vai... eu não vejo uma perspectiva de mudança positiva, assim, de... Nossa, agora vai crescer muito, assim, por causa do BRICS, né? Mas um abraço pra você. Henrique comentou: Homero, você escreveu laissez-faire errado. Escrevi? E comeu um D em... O atual governo do Brasil depende de um ok internacional. Tá. É que isso aqui eu corrigi depois. Tá, mas obrigado. Obrigado pelas correções. Fora isso, bom texto. O senhor realmente acha moral sempre ter uma posição pragmática em conflitos internacionais?
Senhor, realmente acha moral ter uma posição pragmática em conflitos internacionais? Depende do que tu diz moral, tá? Porque o pragmatismo ele é uma forma de moralidade, tá? A ação humana ela tem uma moralidade por trás e quando você diz que é pragmático, aquilo ali tem uma moralidade por trás. Mas eu acho que não foi isso que tu quis dizer com a pergunta, né? Vamos ver como é que tu continua, né? Vamos ler de novo a pergunta. O senhor realmente acha moral sempre ter uma posição pragmática em conflitos internacionais? Como adequar isso ao conceito de guerra justa cristão? Tudo bem que essas guerras modernas geralmente não são bem divididas entre bonzinhos e malvados, mas caso fosse, você ainda defenderia o alinhamento com o lado moralmente degenerado, caso esse fosse o vencedor? Um abraço. Não, você não. Nesse cenário que tu tá montando, entre tu escolher o lado bom e o lado mal, tá? Entre o lado cristão e o lado degenerado, escolha o lado cristão sempre, tá? Porque mesmo que o lado degenerado vença e você se ferre, tá? Lá no futuro, justamente por ele ser degenerado, ele vai começar a cometer erros e vai ruir o império. Nesse cenário, eu ficaria do lado dos cristãos aqui contra os degenerados, mesmo que os degenerados vençam, tá? Porque a vitória de um degenerado é uma vitória de curto prazo. Que nem a civilização americana, né? Que é uma civilização bastante degenerada, né? Venceram a Segunda Guerra Mundial, dali em diante, depois teve a Guerra Fria e tal. É uma vitória de curto prazo, entendeu? A própria degeneração americana, né? O individualismo americano acabou gerando o problema chinês, porque o empresário americano, querendo dinheiro, o que ele fez? Jogou todas as indústrias para a China, entendeu? O problema da China ser a China hoje é justamente por causa da ganância americana, ou seja, o pecado americano causou o problema chinês, que não existiria se a indústria tivesse se mantido dentro dos países ocidentais, né? Mas não se manteve por causa da divisão internacional do trabalho e tal, né? Então, mesmo que um lado vença, como os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, depois venceu a Guerra Fria, essa vitória não é sustentável porque a base da civilização americana é uma base degenerada, tá? Longe de Deus, no caso, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas um abraço para você. Bom, o cara escreveu um comentário aqui. Vamos lá, vamos lá. O cara meteu um comentáriozão enorme aqui, vamos ver. Deixa eu tomar uma água aqui. Boa tarde, Homero, vulgo filósofo profissional que não é um alienado idiota do MEC. Ótimo artigo. Inclusive, qual o futuro você enxerga daqui 20 ou 30 anos para a nossa nova Roma tropical ou Maravilhil? Pai, aqui tu tá me pedindo uma previsão de 20, 30 anos, cara. Não tenho o que fazer, cara. Eu não. É muito complicado, cara. Quanto mais longe tu tenta ver, mais difícil é, tá? Porque é muito mais variável que é adicionada. Pode ser que o planeta não exista em 30 anos, entendeu? Pode ser que os caras explodam o planeta inteiro com bomba atômica. Pode ser que o aquecimento global seja um negócio de verdade, né? E a situação fique muito pior e mude tudo, né? Pode rolar um apocalipse climático, pode acontecer um monte de coisa, cara. Tá? Então, eu não tenho previsão para os próximos 20 ou 30 anos, né? Mas eu prezo pelo melhor. Se me permite fazer umas perguntas fora do escopo do artigo, espero não lhe tomar muito tempo de vídeo. Tá? Primeiramente, já ouviu falar do Mário Ferreira dos Santos? Sim. Tá? Você sim tem uma opinião sobre as obras e os pensamentos dele? Não tenho muita opinião, assim, o que eu já vi dele, assim, me parece, assim, sobre o Mário Ferreira dos Santos, cara, que ele é eu não sei, eu tive a impressão que é uma filosofia, assim, meio, muito logicista, muito ligada à matemática, assim, eu tendo a rejeitar esse tipo de coisa, tá? Mas eu não tenho uma leitura, assim, profunda, assim, a ponto de dizer que realmente é um negócio ruim ou algo bom, né? O mesmo até escreveu um manifesto que denuncia a distorção dos valores cristãos na sociedade ocidental. Claro que ele não dá nome aos bois, no mais é muito interessante e pouquíssimo conhecido por aqui. Por incrível que pareça, temos bons autores que não são
do pior da existência brasileira. Aliás, graças ao MEC, eu tenho uma plena aversão a livros de literatura brasileira. Perdão, kkkk. Eu vou gravar uns episódios falando sobre literatura brasileira. Tá? Vou dar uma esculhambada no Machado de Assis. Me aguarde, Machado de Assis. Mas não tenho muito o que comentar sobre o Mário Ferreira dos Santos. Tá? Eu não sou um profundo conhecedor da obra dele e eu prefiro não opinar sobre isso. Eu quero deixar de ser um alienado do MEC, ter uma educação intelectual. Tenho lido mais dos 2 últimos anos para cá. Não estudo só para concurso, que é meu caso sim, mas leio pois tenho curiosidade de entender o mundo à minha volta e o pós-vida. Aliás, tenho interesse de ler a Suma Teológica de São Tomás. Quantos milênios um bacharel analfabeto do MEC, que nem eu, poderia ler? Kkkkkkkk. Cara, assim, ó, a Suma Teológica, geralmente quem estuda a Suma Teológica, eu tive uns colegas meus do doutorado que estudavam Suma Teológica, eles não estudam inteiro, porque é muito grande, entendeu? Como o próprio nome diz, Suma representa o todo, né? Então é um tratado muito grande sobre diversos temas. Quem estuda a Suma Teológica, geralmente estuda dentro de um recorte. Então eu quero estudar tal assunto em São Tomás. Daí você encontra pessoas que estudam São Tomás e ele vai dizer, não, isso aqui está na parte tal da Suma. Ou tu mesmo faz uma pesquisa em que parte ele fala sobre isso, né? Mas pegar e ler a Suma inteira, cara, isso... Eu conheço gente que fez isso, viu? Eu conheço gente que leu a Suma Teológica inteira, né? Mas daí casos excepcionais do cara que às vezes ele é pesquisador profissional de uma federal e o cara tem 20 anos para fazer isso. E o cara faz. Tá? Eu conheço, é possível, tá? Conheço pessoas que leram a Suma Teológica inteira. Tá? Mas no geral, quem pesquisa São Tomás de Aquino acaba sempre fazendo um recorte. Né? Porque muita coisa, se tu tá pesquisando, por exemplo, se tu tá querendo saber sobre as vias da existência de Deus, cara, é só um pedaço da Suma, não é tudo, né? Então, meio que você lê um pedaço só do livro Suma Teológica não é um problema. Claro que seria bom você ter uma base geral e entender mais ou menos geralzão o que é a Suma Teológica, né? Isso seria talvez o ideal, tá? Mas geralmente o pessoal faz um recorte, tá? Agora, se quer ler inteiro é uns 20 anos, tá? Quer ler, fazer um estudo bem bom assim, é uns 20 anos mais ou menos, né? E o Aristóteles também, como ler suas obras? O Aristóteles, como ler Aristóteles, cara? Cara, o Aristóteles, ele tem uma obra que é um pouco melhor de você ler, porque ela é dividida em assuntos, né? Então você vai ter a metafísica, você vai ter o Organon, que é o livro da lógica, você vai ter a Ética Nicômaco, né? Você vai ter a República. Não, a República é Platão, né? É a Política. O nome do livro do Aristóteles é A Política, se eu não me engano. Então o Aristóteles é muito mais fácil, né? Então se tu quer pesquisar um determinado assunto, tu já tem o livro separadinho certinho, né? Quer começar a ler Aristóteles, talvez seria interessante dar uma olhada na Ética Nicômacos, né? Entender os conceitos ali, o que é uma vida eudaimônica, o que é estar alinhado com virtudes e tal. Não pegue a metafísica para ler de cara, tá? Senão você vai quitar. Não pegue para ler de cara os livros da lógica dele também, senão você vai quitar. E entre mais ou menos devagar, assim, no autor, tá? Mas o Aristóteles, ele é bom porque ele é fácil de ler, mais ou menos fácil de ler. Ele tem um método de escrita que é um método mais analítico, né? Então não é tão dialético, tem a dialética interna, claro, mas ele não é que nem o Platão, tá? Platão, ele vai falar contigo usando um monte de oposições e tal, e tu tem que ter é complicado acompanhar. Já o Aristóteles, ele vai separando as coisas por ponto, né? Tal autor falava tal coisa em tal momento, e fulano de tal apresenta a ideia tal em tal livro, entendeu? O Aristóteles, ele é mais próximo do mundo, talvez, acadêmico, enquanto que o Platão seria algo mais informal, né? Pelo menos a parte dos diálogos, né? A parte mais analítica do Platão acabou se perdendo, né? A obra do Platão diz que ele tinha uma obra escrita assim que nem o Aristóteles, tá? Mas o que sobreviveu à história foram os diálogos, né?
No mais, ótimo artigo, vamos seguir aqui. Gosto de rever seus vídeos antigos, pois eles me agregam em algo. Não são meras informações soltas que são jogadas pro espaço do esquecimento. Até gostaria que aprofundasse mais, porém o povo brasileiro tem uma forte aversão a isso, a tal que isso é impossível. É impossível, tá? Eu vou dizer pra ti, eu já tentei fazer vídeos mais sérios aqui no canal, cara, eu posso mostrar até as estatísticas, meu. Quando é um vídeo mais sério, os caras não tancam, tá? A pessoa não fica até o fim, ou já veja que é mais sério, não assiste. Os vídeos que dão mais certo é bobajada. Bobajada ou react. Mas vídeos mais sérios, infelizmente, não tem público, tá? E quando eu digo não tem público, não é talvez por uma falta minha de não conseguir ter a didática para isso, mas eu vejo os outros canais também, todo mundo que tenta fazer um negócio mais sério não funciona. Ah, leitura comentada, não sei o que, não funciona, tá? Não funciona. Quer matar o canal, você começa com leitura comentada. Ninguém vai ver leitura comentada, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendi que funciona desse modo, tá? Então eu entendi que a internet funciona desse modo e tudo bem. A gente segue o jogo dentro das regras do jogo, tá? Qual é o seu entendimento sobre a educação clássica, trivium e quadrivium? Mais precisamente, é possível ser educado pelo trivium e quadrivium? É. Não, o trivium e quadrivium é um modo medieval de educação, tá? Que é um bom modo, tá? É possível ser educado, tá? Eu acho que ele é um modo que estimula bastante o cérebro, tá? Principalmente em áreas envolvendo a lógica e tal. Mas eu não sei se é o melhor, se ele é o melhor método de ensino, tá? Eu gostava bastante da paideia grega, tá? Tem uma escola de ensino também que é uma escola alemã que chama Bildung. A Bildung também é muito boa, né? Mas trivium quadrivium é um bom método, né? Hoje em dia, claro, seria algo condenável, né? Porque a pedagogia atual, ela vê a memorização como um problema. Ela vê que, tipo, eles quase que veem a memorização como uma violência contra o aluno, né? Então, tu pedir para o aluno memorizar um negócio, tem um termo para isso lá dentro da pedagogia do Paulo Freire, que é o negócio da educação bancária, né? No sentido de que o aluno seria como se fosse um banco, né? Onde o professor abre uma gaveta e coloca o conhecimento dentro e fecha, né? Que seria uma educação puramente bancária, né? Que é ficar memorizando, né? Mas assim, ó, isso aí é Paulo Freire, isso aí é socioconstrutivismo, isso aí é Anísio Teixeira, isso aí é o pessoal lá do movimento, acho que é um pouco anterior da ditadura militar, um pouco depois, eu não me lembro, que é o que chama escola novista, né? Movimento Escola Nova e tal. É bobagem, tá? Então entenda que é importante memorizar, é importante forçar o teu cérebro com conceitos abstratos como filosofia e matemática. E o pessoal, o método educacional de hoje, na minha opinião, tá errado, tá? Então, não dê bola pra esses caras. Se você tiver um filho, faça seu filho decorar coisa, faça o seu filho fazer conta de matemática, faça o seu filho lidar com conceitos abstratos, né, em termos de filosofia, né, perguntar para ele o que é a justiça, né, que a justiça é um termo abstrato, né, um universal abstrato, que pensar sobre isso estimula muito a mente de uma criança, né. Outra coisa, como escrever melhor? Escrevendo, tá? Escrever é uma técnica, quanto mais tu escreve, melhor tu vai escrever, né. Inegável dizer que para melhorar a escrita seria a leitura, também é verdade. Porém, quais obras ajudariam nesse processo? Tem alguma referência? Ou só ir lendo o que aparece como diálogos platônicos e o Didascalicon? Não, você melhora, que nem eu disse, tu melhora a escrita escrevendo, tá? O melhor livro do escritor geralmente é o último livro que ele escreve, né? Porque a escrita é um processo que tu vai se aprimorando, né? Antes de encerrar, quero dizer que daria um bom cosplay do Enéas. Só falta a barba maior. KKKKK.
Perdão pelo multitexto. Abraço. Valeu, um abraço aí, obrigado por deixar um comentário, Lúcio Júnior. Próximo comentário, Miguel Faf. Olá, Homero. Peraí, eu vou botar meus óculos. Por que eu fui tirando os óculos, meu? Olá, Homero. Na minha opinião, acho que essa luz tá muito clara, meu. Vou ter que diminuir aqui, peraí. Olá, Homero. Na minha opinião, esses novos movimentos nacionalistas que têm surgido são perigosos. E não será melhor que a loucura woke que temos hoje em dia, pois pode afetar direitos e liberdades que, a bem ou mal, fazem parte da elite atual, como, por exemplo, a perseguição a homossexuais na Hungria, que é algo bárbaro e medieval. Eu não sei como é que tá isso aí, a situação dos sodomitas na Hungria, mas tudo bem. No entanto, pode voltar a trazer valores cristãos que se perderam em grande parte do mundo ocidental. Né, sabe o que é, Miguel? Talvez tu esteja pensando que o nacionalismo ele seja ruim porque tu foi educado em uma cultura para pensar desse modo, né? Tu foi educado em uma cultura onde você pensar em um Estado-nação como algo maior que um indivíduo é problemático, pensar em um sistema onde você não pode tudo também é algo problemático, tá? Então é meio que uma questão de educação, tá? Mas assim, eu te garanto que no passado as pessoas não viviam do modo liberal no passado, tá? O modo liberal é um modo de vida, sei lá, de uns 300, 400 anos, tá? A, a civilização humana, via de regra, tá? Do passado, todas elas tinham bastante hierarquia e ordem, tá? E as pessoas viviam a vida, tá? Bem, tá? Então, eu posso garantir que o teu ancestral conseguiu tancar um regime de mais ordem e menos liberdade, tá? E você também conseguiria, tá? Mas isso é uma discussão complicada porque valores cristãos, aí que tá. Será que o cristianismo ele é contra a liberdade, né? Isso é um assunto que eu vou trazer em outro vídeo, tá? Será que o cristianismo ele é contra a liberdade, né? Será que a liberdade é inimigo do cristianismo, né? Tem como conciliar liberdade e cristianismo, né? Esse é um outro ponto, porque, se eu não me engano, no Concílio Vaticano I, não lembro. Se eu não me engano, no Concílio Vaticano I, eu já tirei os óculos de novo, eu nem percebi. No Concílio Vaticano I tem um dogma que eles botaram lá que ninguém pode obrigar alguém a ser cristão. Tá? A pessoa tem que ter a liberdade para poder escolher ser cristão, né? Que é um negócio contrário a outras religiões, né? Então a liberdade talvez faça parte do cristianismo, né? Mas ainda assim a liberdade tem limite, né? Você não deve negar a Deus também, né? Aliás, você até deve, você até, tipo, se tu quiser, você pode, entendeu? Deus te deu, ele fez o cosmos com a configuração atual, com a liberdade, inclusive para você negar ele, né? Ao momento que você quiser negar Deus, você pode negar. Só que é aquela coisa, né, sobre a liberdade, né? Você é livre para tomar as decisões que você quiser tomar na sua vida, mas você é sempre um escravo das consequências, né? Eu sei que parece coisa de copy motivacional, mas é, por exemplo, assim, tu é livre para não estudar, né? Digamos que tu tá fazendo um concurso, tu é livre para não estudar. Só que se tu não estudar, tu vai ser escravo da consequência. E a consequência é tu chegar lá, fazer a prova e não ser aprovado, entendeu? Então existe a liberdade, mas a liberdade ao mesmo tempo ela te condena a um determinado lugar, tá? Então é um negócio bastante complicado. Eu vou deixar por assim mesmo. Eu vou trabalhar essa questão melhor em oportunidades futuras, tá? Ademais, né, também tem o ponto de que é aquilo que eu falei, né? Se pergunte quem está contra o nacionalismo, né? Bom, seguindo. Homofacho disse, junho 19. Vejo como fundamentalmente ruim. Primeiro, por fazer parte dessa minoria. Segundo, isso vai deixar a minoria de escanteio. E a munição para outra elite voltar e mostrar que a elite de direita é bárbara. Não acho que sair matando IEG vai fazer mais pessoas cristãs. Isso aqui é uma questão complicada, meu.
Hoje em dia, cristãos não acham que as pessoas têm que ser mortas pelo que elas fazem em casa. Aí vai ficar dividido entre cristãos contra essa ideia e cristãos a favor dessa ideia, gerando mais conflito. Cara, isso é uma questão muito... cara, isso aqui daria pra comentar muita coisa, tá? Em primeiro lugar, tá? A prática do homossexual, tá? Tem teóricos que acreditam, tá? Esse pessoal que mexe com o ciclo histórico, né? Que são pessoas que eu falo pra ti a ideia, mas eu não falo quem é pra não arrumar problema. Eles acreditam que o homossexual ele é um sinal de decadência. Quando uma sociedade ela tá decaindo, em teoria aumentaria o número de homossexuais, tá? Tem uma visão do Évola, tá? Tem um livro do Évola que ele fala sobre a homossexualidade, que é um livro que o nome do livro é A Metafísica do Sexo, tá? Onde ele vai dizer que o homossexual tem pessoas que nascem homossexuais, tá? Mas ele vai defender também que existe um fator do meio, tá? Que o meio transforma as pessoas em... pode transformar a pessoa em um homossexual, né? Que é o negócio do cisripno, né? Talvez, por exemplo, talvez o amplo acesso à pornografia que a gente tem hoje, né? Acabe moldando um pouco a mente das pessoas, né? Então eu não sei, por exemplo, isso aqui teria que fazer um teste para ver, né? Tipo, se o mundo inteiro virasse cristão, assim, será que teria mais ou menos IEG? Será que, tipo, será que é uma constante sempre, assim? Tipo, será que é um valor que pode ser aumentado ou diminuído? Esse é tipo, isso é um assunto tabu, né? Não tem muito como entrar nisso e eu também não tenho resposta. Mas se o Évola tá certo, tá? E a questão do homossexualismo ela é uma questão também influenciada pelo meio. Se você tiver um meio que influencia o homossexual, vai ter mais homossexual, né? Mas, enfim, não tenho muita opinião sobre isso, tá? E não tô falando assim nem pra... Tipo, não tô dizendo assim que eu não vou falar porque, vai violar as diretrizes da comunidade. Não, é porque eu não tenho opinião mesmo, tá? Então eu já li sobre isso e não tenho o que te responder, tá? Miguel Faf disse, é exatamente esse meu ponto. A nova elite não é melhor que a anterior. E o exemplo que dei, felizmente, não é a regra, mas acontece e é grave. Tá? Eu vou encerrar essa questão aqui porque eu realmente não sei o que responder aqui. Homero, sou homoafetivo, mas eu concordo muito com as ideias nacionalistas. Tá, mas daí você pode entrar no nacionalismo lá do Felipe Quintas, cara. Você tá perdendo tempo, cara. Eu não sou católico, mas entendo a importância dele, no caso do catolicismo, na criação do Brasil. Estou sendo hipócrita em concordar com essas ideias ou posso ser IEG e concordar com eles? Abraço. E o outro respondeu lá ele. Cara, a opinião, assim, da Igreja Católica, eu já falei isso em outro episódio, tá? É que o ser IEG, ele é uma violação do sexto mandamento. Eu não me lembro se é o sexto. Eu sei que no vídeo que eu falei sobre isso, eu falei que era o quarto, mas não era o quarto. Tá? É expressamente proibido pela Igreja Católica, né? Mas é aquela coisa que eu falo, assim, o IEG, ele é um ser humano, tá? Então você deve respeitar ele como um ser humano, né? Pode ser que dentro da visão católica ele seja visto como um ser humano que está no pecado, pode ser, né? Mas ainda assim é um ser humano e ainda assim ele deve ter os direitos dele ali como um ser humano respeitado. Pelo menos é isso que eu penso, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Estou sendo hipócrita em concordar com essas ideias? Não sei. Tá? Acho que não, cara. Eu acho que não, meu. James Brasile, né? Abre aspas, nossa análise, abre aspas, nosso entendimento, fecha aspas. Esse é o meu esse é o meu comando, acho que ele tá falando comandante. O mérito e suas análises filosóficas feitas por profissionais. Não, isso aqui, meu, pode dizer um negócio do James. Isso aqui é um vício acadêmico, meu. Isso aqui eu tô tentando me livrar disso, meu. É que eu fiquei uns 15 anos escrevendo desse modo, cara. A escrita acadêmica, tipo, dentro da academia é uma falta de educação tu escrever em primeira pessoa. Então, em vez de você falar, eu penso que tal coisa, tu tem que dizer, nós acreditamos que Aristóteles estava correto em tal questão, tá?
Então, é meio... Dentro do mundo acadêmico, é deselegante tu falar em primeira pessoa. Isso aí se aprende já no primeiro semestre da faculdade da graduação, né? Você não trabalho acadêmico não deve ser feito em primeira pessoa, né? Então é um vício meu, tá? Não é que nem eu não sou que nem o comandante. O comandante, ele fala em terceira pessoa porque ele quer passar algo como se fosse como se o canal dele fosse uma grande entidade, né? Como se fosse um grande think tank, assim, nós do canal, pensamos desse modo, entendeu? Por quê? Porque quando você transforma o seu canal numa grande entidade, você se coloca em um patamar superior com relação a quem está ouvindo, né? Daí as pessoas que estão de baixo para cima, elas tendem a te respeitar mais, né? Então é uma estratégia de marketing, né? Mas um abraço para você, James. Detona Ralph disse: também acho que essa eleição já é do Trump. Claro, se nada extraordinário acontecer até lá. Gostei da parte de liberalismo para inglês ver, mas aparentemente o nosso nacionalismo também é de dois tipos. Nacionalismo para Yankee ver e nacionalismo melancia para bloco russo-China. Não entendi, mas como tu disseste, o ideal é, em 2026, o Brasil não se aliar a nenhum desses dois blocos. Resta saber se o líder de situação terá culhão. O Brasil tá num... A gente tá muito mal de líder, cara. Tá muito mal de líder, muito mal de intelectual também, meu. Sei lá, meu. Sei lá, Detona Ralph. E tudo pode mudar também, né? Tipo, em 2026 pode ter caído já umas bombas atômicas já, meu. Então não sei. Macedo disse, dia 20. Tua análise é bem parecida com a do De Leon. Que De Leon? O único que eu conheço é o Dai Leon, gigante guerreiro, inscrito do canal. Parabéns pelo texto, ficou muito bem arranjado e coeso. Um abraço pra você, Macedo. Deixa eu dar um like aqui. Homero, o que você acha da PL 1904 que impede o aborto depois de 24 semanas em qualquer caso? Esse aqui não tem a ver com o artigo, tá? Mas eu sou contra o aborto, tá? No maior número possível que tu conseguir ser contra, tu deve ser contra, né? E essa pauta pró-vida, tá, deve ser estimulada no Brasil, né? Porque o aborto é a pauta de morte, né? Pauta pró-morte, né? Mas enfim, isso aqui não importa, né? Não, tipo, quer dizer, importa, mas assim, é sempre a mesma coisa, cara. Todo mundo já falou disso, todo mundo já cansou de falar disso. O que me chamou a atenção com relação ao PL 1904 é que ele meio que mostra uma fraqueza do governo, né, meu? Tipo, o governo, como é que isso tá passando, tentando passar isso aí no atual governo, cara? Que em teoria deveria ser um governo progressista, né? Eu acho que o mais interessante do PL 1904 não é nem o assunto que é tratado, porque o assunto todo mundo já sabe que a maioria do brasileiro é contra, todo mundo sabe que a maioria do brasileiro não quer que tenha aborto e tal. Mas o fenômeno disso tá passando me chamou bastante atenção, né? Com relação a... Porque esse é um outro ponto também, né? Quando o Bolsonaro entrou no poder, todo mundo, o pessoal da bolha masculinista ficou xingando o Bolsonaro, falou: olha quando ele é feminista que a Damares está passando, não sei quantas mil leis feministas, meu Deus. O que é verdade, tá? O que é verdade. Só que daí agora entrou o Nine e os caras querem passar uma lei contra o aborto no governo do Nine. Quer dizer, quando é o governo de direita, os caras estão passando uma pauta moral de esquerda. Agora, quando é o governo de esquerda, os caras querem passar uma pauta moral de direita. Que parece que quem tá governando não importa. Parece que é uma avacalhação completa. Parece que é tudo um negócio meio fora de controle, meu. Sei lá, meu. Né? Tipo, no sentido, não há coerência, né? O coerente seria o seguinte. O coerente chega o governo Bolsonaro, pauta conservadora, né? Não tem negócio de feminismo, não sei o que. Não, acabou, né? Agora entra o governo Lula, tem que ter pauta progressista. Só que a gente tá numa loucura que tá tudo invertido. Quer dizer, quando era o Bolsonaro, tinha pauta feminista. Agora, quando entrou o Lula, os caras estão passando lei para proibir o aborto. Então,
Então, sei lá, cara. Sei lá, meu. Eu acho isso uma doideira, cara. Né? João disse: aborto igual a satanismo, culto ao Moloch. Muito provável que o Homero responda algo em torno disso. Não, mas você tá correto, João. Tá? É a cultura de morte, né? É a cultura de morte, que também é um sinal da decadência. Quando você nega a vida, significa que talvez a tua sociedade esteja doente, né? E talvez tu esteja num ciclo de decadência. Ó, tá dizendo aqui no negócio aqui, carregar mais. Eu tô com medo de apertar isso aqui e dar um problema. Eu vi que tem um negocinho escrito atividade aqui, iluminado. Eu tô com medo de clicar aqui ou clicar aqui. Eu vou clicar aqui, vamos ver primeiro. Alguém respondeu: era só uma brincadeira divertida, não pode? Eu sou fanboy, uai. Tá, beleza. Disse aqui que o Eunef me seguiu, um obrigado pelo seguir. Agora eu vou clicar aqui em carregar mais, espero que não dê problema. Não deu. Tem mais 2 comentários aqui. Segura aí, ouvinte, segura aí. Né? Olá, Homero. Estava pensando no seguinte: o relativismo, ceticismo da sociedade, devido ao afastamento dos dogmas religiosos, levará a uma sociedade caótica e anárquica. Não só caótica e anárquica, como autoritária. Né? Porque o certo e errado vai ser determinado através não de um dogma religioso, mas sim através da força. Né? Por mais que o Estado consiga controlar as pessoas através da força, o entendimento da inexistência de direitos naturais e o afastamento do antropocentrismo levarão a humanidade à conveniência do mais forte, como disse o Trasímaco. Sim, o Trasímaco ele fala isso lá no... O Trasímaco, para quem não sabe, ele é um personagem da República do Platão, que ele tem a defesa de que a República é um diálogo sobre o que é a justiça, né? Daí tem vários caras conversando lá e o Trasímaco aparece com a ideia de que a justiça é aquilo que o mais forte diz que é justiça, né? Que seria no sentido que não existe a justiça como um termo absoluto, mas assim, a justiça é o que o forte diz, né? Que ele vai dizer que a justiça é a conveniência do mais forte, né? O que é bastante interessante, eu estava escrevendo sobre isso, né? Esse diálogo é muito bom, porque o Platão, quando ele vai defender isso daí, e quando ele vai responder, né? Por exemplo, aqui eu vou abrir um parênteses aqui. O Trasímaco diz que um pastor, tá, ele cuida das ovelhas, tá? Qualquer semelhança com o liberalismo é mera coincidência. Ele vai dizer assim, olha, o pastor, ele tem as ovelhas, e ele cuida das ovelhas não porque ele se importa com as ovelhas, mas sim porque ele quer se dar bem em cima das ovelhas, né? Quer ter o alimento, quer ter a lã e tal, né? Então, o cuidado do pastoreio existe por uma vontade individual do pastor se dar bem em cima da ovelha. Então, a arte do pastor é algo feito pelo pastor com a vontade do pastor. Daí o Sócrates ele vai responder que, na verdade, não é bem isso, né? Porque o pastor ele até pode ganhar alguma coisa com as ovelhas, tá? Só que o pastor ele só vai ganhar algo com as ovelhas se as ovelhas estiverem bem cuidadas. Ou seja, por mais que a motivação do pastor seja uma motivação individual, ainda assim o objetivo da arte do pastoreio não é o pastor, mas sim a ovelha. Tá entendendo? Então o bem ele é gerado quando o pastor melhora a ovelha e deixa a ovelha funcionando bem, tá? Vivendo bem. Então e nisso meio que o Sócrates defende, nessa passagem ali do Trasímaco, é quase como se ele estivesse defendendo um jogo de soma positiva, né? Que no sentido assim, pro pastor se dar bem cuidando das ovelhas, ele precisa almejar o bem da ovelha. Porque se ele só cuidar de qualquer jeito, a ovelha não vai ter o bem dela, e não tendo o bem dela, não tem a lã, não tem o leite, não tem a carne, e o pastor se ferra, tá? Então o pastor, quando ele está cuidando da ovelha, ele pode ter uma motivação pessoal de cuidar da ovelha, só que o trabalho dele não é para ele, o trabalho dele é para gerar o bem da ovelha, né? Enfim,
Isso é só isso aí é uma discussão bastante extensa. Eu estava escrevendo sobre isso. Isso aí estava num livro meu que eu vou publicar no futuro, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Mas é bem interessante essa relação, esse conceito de justiça apresentado por Trasímaco, que é um conceito que depois ele é defendido também pelo Nietzsche. Uma frase que em inglês é uma frase rimada, daí o pessoal fala em inglês, né? Não sei como é que é em alemão, mas em inglês é might make right, né? Que seria o poder faz o certo, né? Quem tem o poder é quem está certo, né? O estar correto é uma consequência do poder, né? No sentido que tu precisa que o certo e errado não é uma realidade objetiva, o certo ou errado é uma realidade subjetiva decidida por quem tem o poder. Mas isso é uma relação aí do Trasímaco, é só um pequeno parênteses, né? Mas enfim, eu estou escrevendo sobre isso, talvez no futuro eu até grave um vídeo. Mas é interessante, né? Gostei da referência, viu? Tá estudando aí, cara. Meus parabéns, viu? Tá lendo a República? Uma sociedade baseada na ciência e na razão, afastada de dogmas, não teria nenhuma verdade absoluta. Uma sociedade baseada na ciência e na razão, afastada de dogmas, não teria uma verdade absoluta. Não, tá errado. Tem a verdade absoluta. A verdade é que o melhor modo de alcançar a verdade é através da ciência. Então, não há qualquer proposição que tu faça, inclusive dentro do pensamento científico, que não esteja ancorada em dogmas. Inclusive, tu pode pegar a noção de analiticidade, que é trabalhada pelo Quine no texto Os Dois Dogmas do Empirismo. Você vai ver que a própria noção de analiticidade ela é um dogma. Que o Quine vai ter uma teoria de que, na verdade, toda a proposição analítica ela possui uma base dentro do mundo sintético e tal, né? Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Mas voltando aqui, uma sociedade baseada na ciência e na razão, afastada de dogmas. Não, uma sociedade baseada na ciência e na razão, ela não está afastada de dogma. Tá? Ela tem outros dogmas, tá? Mas tem dogmas. Tá? Não há como construir uma sociedade sem dogma. Tá? Tem gente que até tenta fazer isso, mas não tem como. O pessoal da filosofia analítica, por exemplo. Né? Mas vamos ler de novo aqui, ó. Uma sociedade baseada na ciência e na razão, afastada de dogmas, não teria verdade absoluta. Como convencer alguém de que fazer X é errado e fazer o Y certo? Na base da força, né, meu? Como é que você convence alguém a tomar uma vacina ou não? E aí? Como é que é feito? É feito assim, ó, bom... Você não é obrigado, mas se você não tomar, você não pode fazer a tua matrícula na faculdade. Pronto, resolveu na base da força. Né? Mas enfim, o Leviatã é limitado. Ele não consegue punir todos os crimes, principalmente no lindil. A sociedade só não seja um caos absoluto devido aos dogmas religiosos, porque sabemos que os crimes não serão punidos. Então, por que não cometê-los? Sim, é por isso que é interessante uma moralidade religiosa, né, meu? Porque a moralidade religiosa, como ela alinha a pessoa com o caminho da retidão, que é o caminho de Deus, ela vai alinhar a pessoa no direcionamento correto. E o direcionamento correto vai levar a pessoa naturalmente a não querer cometer crime. Então, o afastamento da religião, nesse sentido, ele é um estímulo ao crime, tá? Na minha opinião, tá? Não, então quer dizer que todo mundo que não é religioso é criminoso? Não, cara, para de se fazer, cara. Até parece que não entendeu o que eu falei, cara. Oh, meu Deus. Tá. Na minha opinião, a maioria dos ateus de hoje também são religiosos, uma vez que muitas vezes acreditam com fé em ideologias. Sim, até no próprio ateísmo, né? E a moral e a cultura são parcialmente baseadas na religião. Né? É porque o ateísmo ele tem uma crença, tem muita crença metafísica dentro do ateísmo, né? Porque assim, a crença que Deus não existe, tipo assim, só porque você não conseguiu provar que algo existe, não quer dizer que aquele algo não existe. Só porque um ateu não conseguiu provar que Deus existe ou que Deus não existe, disso não se segue que Deus não existe. Né? Pode ser que ele não tenha um método correto para provar, pode ser que não seja um negócio para seres humanos provarem, pode ser que ainda a gente não conseguiu provar, talvez um dia prove, né?
Pode ser que a prova seja um apelo ao mundo material e por isso seja impossível de provar, uma vez que Deus não faz parte do mundo material, né? Faz parte do mundo material só quando ele quer fazer, tá? E ele não costuma fazer isso. A última vez que ele fez isso foi 2000 anos atrás, né? Existe muito dogma dentro do ateísmo, né? A crença que Deus não existe, tá? Por si só, como uma verdade assim, é dogma, tá? É dogma, não tem outra coisa que poderia ser dita, né? Quer dizer, o cara não conseguiu provar que Deus existe. Logo, ele conclui que Deus não existe. Porque, como assim concluiu? Tu tá dando um salto muito grande. Não é porque tu não conseguiu provar que Deus existe ou não, que Deus não existe. Tá? Então, esse ponto assim, logo Deus não existe, isso é um dogma. Tá? Isso não tem... Daí eles começam aquela discussão sobre o ônus da prova, quem tem que provar não sei o quê, e o negócio do ônus da prova por si só também é um outro dogma. E fica nisso, cara. Então o ateísmo ele também é dogmático. Ele é dogmático não com relação a Deus, pois não crê em Deus, mas ele é dogmático com relação à capacidade humana de definir o que existe ou não. Tá? Então se a capacidade humana dele não conseguiu provar que Deus existe, logo ele conclui que Deus não existe. Mas isso é uma conclusão puramente dogmática, né? Na minha opinião, né? O fato de você... Como é que eu vou dizer de novo assim? O fato de você não conseguir provar que Deus existe não é a prova que Deus não existe, né? Mas isso é uma discussão... Isso aqui teria que pegar lá as vias da existência de Deus e tal, né? Mas, enfim... Voltaire diz: se Deus não existe, seria necessário inventá-lo. Não, na verdade, Deus... É que o ser humano ele precisa de dogmas, cara. Então, se não for dogma Deus, tá? Vai ser o dogma razão, vai ser o dogma cientificismo, tá? Vai ter dogma, não tem como não ter dogma, tá? E, pelo menos eu vejo desse modo, né? Agora, eu prefiro o dogma, que é um dogma cristão, porque é um dogma escorado literalmente na vinda de Deus para a Terra. Como é que você prova isso? Cara, não tem como provar. Isso é um negócio de fé. E é o que eu penso, né? Além de que o modelo de sociedade cristão, ele é um modelo que deu muito certo ao longo do tempo, né? Que se provou como certo ao longo do tempo, né? Que construiu toda uma sociedade e a decadência atual nossa, na minha opinião, é justamente pelo fato da gente estar se afastando desse modelo, tá? O modelo no qual a gente trocou Deus pelo homem, né? O modelo antropocêntrico. O pessoal chama também de antropoteísta, né? Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. A sociedade sem Deus é uma sociedade tirânica. Só é possível a liberdade se existir a ideia de Deus. Isso aqui eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é literalmente isso aqui é sobre a minha tese de doutorado. Isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é complicado. Se existe liberdade ou não, se a liberdade vem de Deus. Cara, isso aqui não dá, meu. Isso aqui eu vou pular, desculpa. Só somos livres devido à ideia de Cristo. Não, cara, por exemplo, você pode viver num caos completo, e o caos completo do cosmos é uma forma de liberdade, porque como o caos ele é a ausência de determinação, e a ausência de determinação é um outro modo de você falar liberdade. Espero que seja possível entender meu pensamento. Um abraço. Um abraço pra você também, Johnny Sims. Eu acho que eu já te vi em algum lugar, viu? Eu acho que eu já te vi em algum lugar, cara. Deixa eu dar um like aqui. Vídeo sai hoje ainda, Homero? Chegou a notificação do e-mail que você deu like no comentário. Aí já vim aqui ver. Fala, meu bom. Acho que não sai hoje. Só estou gravando a leitura dos comentários. Porque já tá tarde, meu. Agora eu tô gravando 7 horas, 9 horas, 19 horas quase, pô. Né? Então, até editar, até renderizar, não. Acho que vai sair só segunda-feira. Né? Agora, isso aqui é uma sacanagem, bicho. Se eu dou um gostei, chega um e-mail na conta do cara dizendo que eu gostei, meu.
Pô, que negócio invasivo, cara. Que negócio. Pô, meu, eu não sabia disso. Tô sabendo agora, meu. Tô sabendo agora. Bah, não vou dar like mais não, cara. Porque tu fica. Tipo, tu dá um like e cai um e-mail lá. Ô, meu, tu deu um like aqui no teu comentário, cara. Vai fludar a caixa de e-mail do cara, meu. Bah, não sabia disso, meu. Desculpa aí o pessoal que eu dei like aí no negócio. Fala, meu bom. Tá, deixa eu responder aqui. Fala, meu bom, acho que não sai hoje. Só estou gravando a leitura dos comentários. Um grande abraço. Post. Salve, Homero. Eu não comprei um curso de vida intelectual, disse o Bruno. Ainda, kkk. Não, 3K não pode, meu. 3K é discurso de ódio. Se tu for fazer o kkk, tem que botar mais uns K, então. Kkkkkkk. 3K só não pode. Mas eu gostaria de saber quem manda no Bonzil. Quais livros ler? Quais livros ler para saber quem manda no Brasil? Gostaria de saber quem manda no Brasil. Eu não sei quem manda no Brasil. Definitivamente eu não sei, viu? Não sei, não é que eu estou me fazendo de louco para não responder a sua questão. Eu não sei quem manda no Brasil. Tu sabe quem que manda no Brasil? Hã? Quais livros? Livro de quê? De quem manda no Brasil? Eu não sei não, cara. Não sei, acho que o ouvinte tá talvez me confundindo aí com outra pessoa. Eu não sei quem manda no Brasil, acho que a gente é livre, vive num país democrático, a gente se autodetermina, né? Com certeza não existe uma conspiração de sociedades secretas controlando o Brasil remotamente de fora para dentro, né? Com certeza não existe um grande polvo, né? Como diria o Enéas, né? Controlando o Brasil, né? Uns tentáculos dele controlando o Brasil. Eu não sei nada disso daqui, meu. Mas um abraço para você, viu? Deixa eu ver aqui, tinha uma notificação aqui. Ah, tá, Tá, esse aqui eu respondi. Tá, eu acho que é isso aí, meu. Tá, então é isso, pessoal. Chega, né, meu? Chega. É, um abraço aí a todos. Eu tô meio cansado já de ler comentários. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.